Bom dia, meus irmãos, que a paz esteja com todos, amém? Bom, hoje, conforme o pastor já anunciou, a gente vai dar sequência no nosso estudo do Evangelho de Mateus. E o nosso texto vai do versículo 18 ao versículo 38. Hoje eu não vim só, estou ali com a minha filhinha do meio, a Júlia. Então, vocês verem uma menininha loira correndo por aí procurando o pai dela, provavelmente é minha filha. E também dizer que estou feliz de estar aqui, eu estou um pouquinho sumido, né? Mas conversei com o pastor, afinal de contas é quase que uma ponte aérea, né? Da ilha de Guaratiba para cá. Então a gente, enfim, não está conseguindo vir todas as semanas, todos os dias, mas esse final de ano chegando, férias escolares chegando, tudo fica um pouquinho mais fácil. Feliz de estar aqui revendo alguns irmãos queridos. Vi que o Vitor estava lá atrás com a camisa bonita, vermelha, faltou só uma listra preta assim, que ia ficar mais bonita ainda. No mais, vamos para Mateus capítulo 9, do 18 ao 38. Eu quero dividir essa aula em 3 partes. Na primeira parte, a gente vai olhar o relato da cura da filha de Jairo e da mulher que sofria de um fluxo de sangue, versículos 18 ao 26. Na segunda parte, a gente vai ver a cura de 2 cegos e um mudo endemoniado, do versículo 27 ao 34. E na última parte, a gente vai falar sobre a fala de Jesus acerca da seara e dos trabalhadores, do versículo 35 ao versículo 38. Então, assim, nós vamos dividir nosso pensamento hoje. Preste atenção aí na sua Bíblia, né? Eu reforço o que o pastor Alexandre colocou aqui em cima, né? Texto, tudo começa no texto, a partir do texto. Então, olhe junto comigo, Mateus 9, do 18 ao 26. Vamos fazer essa leitura, você acompanha? Eu estou aqui com a NVI, Ricardo, se você tiver. Mateus 9, do 18 ao 26, diz assim: E falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: A minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. E Jesus levantou-se e foi com ele, e também os seus discípulos. E nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na orla do seu manto. Pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. E voltando-se, Jesus a viu e disse: tenha ânimo, filha, sua fé te curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. E quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam, a menina não está morta, somente dorme. E todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Amém? Perfeito. Sobre essa primeira parte, vale a pena destacar que é um relato que aparece em todos os sinóticos. Então, da mesma forma que a gente está lendo esse texto aqui em Mateus 9, ele também aparece em Marcos 5, Marcos capítulo 5, e Lucas capítulo 8. Então, novamente, a gente vai pedir ajuda aí dos outros evangelistas, dos outros textos, para entender melhor a este. É interessante porque o texto diz ainda, o texto começa dizendo: falava ele ainda. E o que vem logo antes do relato desse milagre é o texto que fala sobre o jejum, num primeiro momento, né? Jesus interrogado sobre o jejum, e depois que ele fala aquelas famosas palavras, né? Não se coloca vinho novo em odre velho, de sorte que se você fizer isso, se perde tanto vinho quanto odre, mas a gente coloca vinho novo em odres novos. E é muito interessante, porque depois de Jesus falar sobre a questão do odre velho, odre novo, vinho velho, vinho novo, o Evangelho de Mateus traz pelo menos
4 demonstrações de como esse vinho novo opera com poder e maravilhas: a cura da filha de Jairo, a cura da mulher do fluxo de sangue, a cura de 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado. E no final desse relato, o vinho velho, vamos colocar assim, ou melhor, os odres velhos, eles se manifestam, porque eles blasfemam do nome de Jesus, né? Os fariseus e os religiosos provam que novamente são odres velhos, que não conseguem receber o vinho novo, o poder do reino de Deus. Lá em Mateus 9, no versículo 34, nós vamos ver os fariseus murmurando e falando contra Jesus, e isso tem uma conexão direta com essas 4 demonstrações de milagres que a gente vai estudar e o que Jesus falou logo antes desses milagres acontecerem sobre a questão do vinho e dos odres. Mas enfim, ele falava quando chegou um dos dirigentes da sinagoga. No relato de Marcos, o nome desse homem aparece e é Jairo. Está lá em Marcos 5, versículo 22. É interessante porque é mais um religioso, é mais uma pessoa de destaque, envolvida com a alta cúpula religiosa de Israel, que vai até Jesus, reconhecendo em Jesus algo diferente. Isso já havia acontecido, se nós voltarmos lá no Evangelho de João, capítulo 3, com Nicodemos, e aí tem um paralelo interessante, porque Nicodemos ele faz as coisas às escondidas, ele vai até Jesus à noite, meio que com um pouco de receio do que poderia acontecer. Aqui Jairo não tem problema se é de dia, se é de noite, ele tem uma situação urgente, então ele vai até Jesus independente do que as pessoas pensariam. E ele diz o seguinte, ele se ajoelha diante de Jesus e diz: a minha filha acaba de morrer, vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. No relato de Marcos, a gente tem ainda alguns detalhes um pouquinho mais específicos sobre a forma como essa abordagem aconteceu. Mas aí, quando a gente estiver estudando o Evangelho de Marcos, a gente fala um pouco sobre isso. O versículo 19 diz: e Jesus levantou-se, foi com ele e também os seus discípulos. Então, a dinâmica desse capítulo, a dinâmica que a gente vai estudar a seguir, tudo se inicia com Jairo, que vai até Jesus, roga, clama, pede por sua filha, de forma humilde, se ajoelha, se prostra, e Jesus concorda: sim, eu irei até lá. No meio desse caminho, no meio dessa caminhada, acontece aquilo que está no versículo 20. Nisso, Mateus relatando, nisso, uma mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. Versículo 21, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aqui Mateus traz o termo hemorragia, em Marcos traz o termo fluxo de sangue, e tanto Marcos como Lucas adicionam um detalhe nessa história. Eles dizem que essa mulher já havia gastado todos os seus bens procurando uma cura, e ela ainda não havia alcançado. Algumas possibilidades de entender o que seria essa doença, conforme pesquisei, são endometriose, metrorragia crônica, miomas uterinos, transtorno de coagulação ou até um câncer ginecológico. São todas possibilidades, porque o texto não afirma, mas dentro do quadro que é apresentado no texto, poderia ser algo desse tipo. Essa mulher que sofria de um fluxo contínuo, ela sofria não somente da enfermidade física, mas das consequências que aquela enfermidade causava. E os teólogos concordam que, pelo menos em 3 âmbitos ou em 3 áreas da vida, aquela mulher tinha segregações. Primeiro, no âmbito conjugal. Se fosse casada, ela não poderia ter uma vida plena com seu marido. Se não fosse casada, dificilmente ela conseguiria um relacionamento por conta desse problema de saúde. Ela também vivia em segregação social. Por conta de sua doença, ela meio que espantava, ou as próprias pessoas se afastavam dela para que não chegassem perto, não se comunicassem, não tocassem, não abraçassem, não tivessem qualquer tipo de interação
com essa mulher. A grosso modo, a gente pode fazer até um paralelo com a questão da lepra, a distância, a segregação, o distanciamento que era requerido de uma pessoa nas condições dessa mulher, em muito se associam, se assemelham, se aproximam à situação de alguma pessoa que estivesse com lepra. Tudo isso por conta do terceiro aspecto, que é o aspecto religioso. Por conta desse problema de saúde, ela também se tornava cerimonialmente impura, não somente ela, mas tudo aquilo que ela tocasse e todo mundo que tivesse qualquer tipo de interação com ela. Então a gente pode imaginar uma pessoa que vivia segregada, distante, talvez ela via a vida passar diante de seus olhos e não podia participar, não poderia ter uma conversa saudável com qualquer um, não poderia ir ao mercado, ou pelo menos não nos horários de pico, não poderia visitar pessoas, receber visitas em sua casa. Era uma pessoa que vivia, ao mesmo tempo que estava inserida na sociedade, estava totalmente distante do convívio desta sociedade. E ela chegou, o texto diz que ela chega por trás de Jesus e toca na borda ou na orla de seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar na orla de seu manto, eu ficarei curada. O texto de Marcos, como disse, ele nos ajuda a compreender, porque no momento em que isso acontece, lá em Marcos está registrado que a multidão apertava o mestre. Jesus, ele, inclusive por conta dos relatos de curas anteriores, em que Jesus dizia para as pessoas: olha, não fala para ninguém, não conta para ninguém, não espalha isso para ninguém. E as pessoas simplesmente não conseguiam conter a língua e começavam a falar de Jesus e daquilo que ele fazia, a fama de Jesus aumentava. Então, para Jesus era muito complicado se movimentar, ir para cima ou para baixo, sem que uma multidão o acompanhasse. E nesse interim de uma multidão apertando, esbarrando, empurrando para frente, empurrando para trás o mestre, essa mulher vem por detrás e toca nem em Jesus, mas na orla do manto de Jesus. A gente consegue fazer um primeiro paralelo, porque enquanto a multidão aperta e empurra, aquela mulher toca, e é um toque diferenciado, e é um toque que se distingue, e é um toque que chama a atenção do mestre. Então, a partir desse texto, a gente consegue inferir que é possível que muitas pessoas estejam perto de Jesus e pouquíssimas toquem nele. É possível que muitas pessoas estejam no mesmo ambiente de Jesus e pouquíssimas chamem a atenção dele. É possível que muitas pessoas estejam vendo Jesus, ouvindo Jesus e poucas interajam verdadeiramente com ele. Neste caso, uma mulher, uma única mulher, se distingue de uma multidão. No relato de Marcos, quando Jesus interpela os discípulos dizendo: olha, alguém me tocou. E os discípulos falam: mestre, como assim? Existe uma multidão aqui. E o Senhor pergunta: quem me tocou? Jesus fala: sim, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E Jesus, então, entende que algo diferente havia acontecido ali. Algumas coisas que chamam a atenção sobre esse milagre. Por onde começar? Porque são realmente algumas coisas. Eu vou começar pela parte mais polêmica, que é deixar claro na cabeça de vocês que a orla do manto de Jesus não tinha nenhum poder para curar. É importante deixar isso muito claro, tá? Assim como os lenços de Paulo também não tinham nenhum poder para curar. Assim como a sombra de Pedro também não tinha nenhum poder para curar. Porque se nós assumirmos que a cura aconteceu por causa da orla do vestido de Jesus, a gente começa a entrar num campo muito perigoso, que é o campo do misticismo e do sincretismo, que é quando nós atribuímos a objetos comuns propriedades sobrenaturais. Lá em Atos capítulo 5 fala sobre os doentes que eram trazidos e colocados no caminho de Pedro, para que pelo menos sua sombra se projetasse sobre eles e eles fossem de alguma forma curados. E aí, se nós lemos somente o relato de Pedro, a gente pode ser levado a pensar: poxa, então a sombra de Pedro curava, uau! E a gente faz a campanha da sombra de Pedro.
A gente faz a semana da sombra de Pedro. A gente faz o não sei o que da sombra de Pedro. E aí a gente vai para Atos capítulo 19, que diz que os lenços de Paulo eram trazidos aos enfermos para que eles fossem sarados e curados. E aí a gente faz a campanha do lenço de Paulo. A gente faz a semana do lenço de Paulo. A gente faz o corredor do lenço de Paulo. E é o lenço de Paulo. E é lenço para cima, e é lenço para baixo. E haja lenço, porque o lenço de Paulo curava. Desde da pré-reforma. E aí a gente pode falar, não, mas tem base bíblica, porque o manto de Jesus curava. Essa mulher tocou no manto de Jesus e ela foi curada. E aí a gente pode fazer também a campanha do manto de Jesus, a semana do manto de Jesus, não sei o que do manto de Jesus. Só que a grande questão é que depois que isso acontece, Jesus viu aquela mulher no versículo 22 e disse: ânimo, filha, a sua fé te curou. O que cura não é a orla do manto, o que cura não é a sombra, o que cura não é o lenço, o que cura é a fé. A fé basta. Então, não atribua propriedades mágicas, sobrenaturais, milagrosas a objetos, a coisas, porque isso não se fundamenta no texto. Ela colocou a fé dela em ação, sim. Ela tocou na orla do manto, sim. Mas o que curou não foi a orla do manto, foi a fé daquela mulher. E ainda que não haja orla do manto aqui hoje, fé eu sei que você tem. E se você precisa de um milagre, você também pode alcançar esse milagre. A segunda questão é entender. A segunda questão é entender a atitude de Jesus diante da cura daquela mulher. Aqui no relato de Mateus, de fato, os detalhes são diminuídos, mas em Marcos chama a nossa atenção o fato de Jesus ter parado. Como nós já estudamos, ele estava a caminho de uma casa, a caminho da casa de Jairo, e ele para. E ele pergunta aos discípulos: quem é que foi que me tocou? E essa pergunta de Jesus, ela pode ser entendida de duas formas. Primeiro, ela pode ser entendida como uma pergunta sincera. Jesus realmente queria saber quem o tocou. Nós sabemos que durante o tempo de sua encarnação, Jesus se esvaziou, conforme diz Filipenses capítulo 2. Então, ele realmente, durante o tempo de sua encarnação, abriu mão momentaneamente de seus atributos divinos, vamos colocar assim, de sua onisciência, de sua onipresença. Durante a encarnação, ele não podia estar em todos os lugares, em todos os momentos. É por isso que em determinado momento alguém pergunta: quando será a volta? Quando será o retorno? Ele fala: olha, isso aí só o Pai sabe. E a gente pode interpretar isso de forma sincera. Hoje, claro que Jesus sabe, hoje ele já está glorificado, né? Ele ora a Deus falando: dá-me de volta a glória que eu tinha. Mas durante o tempo de sua encarnação, ele se esvazia. Essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que, além de ser uma pergunta sincera, fosse uma pergunta intencional. Jesus intencionalmente gostaria de trazer aquela mulher para os holofotes, porque além da cura física, uma segunda cura deveria acontecer, uma cura no âmbito social ou emocional. Você vai entender onde eu quero chegar. Como eu disse, aquela mulher vivia num sistema ou numa vida de segregação, em praticamente todos os âmbitos. Não tinha contatos reais, não tinha relacionamentos sólidos, não tinha interação verdadeira. E quando Jesus para o seu caminho, o seu trajeto, para perguntar: quem é que foi que me tocou? Ele queria trazer essa mulher à luz, para que a cura dela fosse presenciada e atestada por todos, e ela não mais vivesse às margens daquela sociedade. Quando ele pergunta quem é que foi que me tocou, a mulher se apresenta trêmula. Isso está no relato de Marcos. Por quê? Porque ela sabia que ela não podia tocar. Porque ela sabia que ela não podia se aproximar. Então, quando ela se aproxima e se revela, dizendo: olha, fui eu,
a gente pode, dentro do contexto, imaginar uma mulher que se prepara para receber hostilidade, uma mulher que se prepara para receber violência, uma mulher que se prepara para receber repreensão. Afinal de contas, ela sabia que ela não podia, ela sabia que ela não devia, ela sabia que era errado. E a resposta de Jesus é: ânimo, filha, a sua fé te curou. Então perceba como ela se prepara, talvez enrijece os músculos, dizendo: fui eu, Senhor. E muito parecido com o filho pródigo, que quando está na porta, no caminho de casa, e vê o seu pai correndo em sua direção, talvez ele se prepara falando: lá vem meu pai, não vai me perdoar pelo que eu fiz. E quem sabe ele se prepara e... Assim como aquela mulher de João 8, que foi pega em adultério, quando Jesus se apresenta diante dela, e ela ali preparada para receber as pedradas, de forma muito parecida esses três relatos. Aqui, o pecador que se prepara diante de Deus, diante de Jesus, reconhecendo a sua condição limitada, e ele se prepara para a hostilidade, ele recebe uma demonstração graciosa do amor de Deus. Perceba que no início do relato, o nome dessa mulher nem é mencionado. A sua doença fala mais alto, mas agora Jesus a chama de filha. Ânimo, filha, a tua fé te curou. Talvez uma outra parte interessante seja pensar justamente sobre esse adjetivo que Jesus coloca, né? Ânimo, filha, a sua fé a curou. Em outros textos, a sua fé te salvou. Ânimo, filha, ela foi curada, ela foi salva. O que aconteceu com essa mulher? A grande verdade é que o termo original aqui, ele tem diversos significados. Vou dar um exemplo para vocês. 1 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo diz assim: a mulher, porém, será salva, dando luz a filhos, se permanecer na fé. Vocês conhecem esse texto? E aí muita gente é levada ao entendimento de falar: a mulher só vai ser salva se ela for mãe? E quem não for mãe? E quem não tiver filhos? E quem não gerar filhos? O verbo que Paulo utiliza lá em 1 Timóteo 2,15 é o mesmo verbo que Jesus utiliza aqui: ânimo, filha, a sua fé te curou. Porque esse verbinho, ele tem vários significados: curar, salvar, prosperar. Então o que Paulo estava dizendo lá para Timóteo é que a mulher prosperará, ela irá bem, honrando a maternidade. Aqui a mesma coisa: a sua fé te curou, a sua fé te salvou. Qual dos dois significados está certo? Os dois. Ela foi salva de sua enfermidade física, mas a fé dela também demonstra que sua alma foi salva. Então essa pluralidade de significados não consiste numa contradição bíblica, muito pelo contrário, enriquece ainda mais o nosso entendimento do texto. Por isso que em um lugar você vai ver curou, em outro lugar você vai ver salvou. É um termo que tem diversos significados, e a gente não tem problema nenhum em encarar o texto dessa forma. Depois de parar no meio do caminho, se encontrar com essa mulher, versículo 23, quando chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, ele disse: saiam, a menina não está morta, mas dorme. Um relato interessante é que em Marcos também traz a idade dessa menina, que era uma menina de 12 anos, o mesmo tempo que aquela mulher havia sofrido pela sua hemorragia, pelo seu fluxo de sangue. Ao chegar na casa de Jairo, Mateus diz que Jesus viu os flautistas. Haviam pessoas, contratadas naquela época para fazer essa espécie de lamentação na casa das pessoas. Choravam, tocavam instrumentos musicais, era como se fosse quase um cortejo fúnebre. Então esse povo já estava na casa de Jairo, enfim, fazendo aquilo que foram contratados para fazer. E isso é muito parecido com relatos do Antigo Testamento, em que outros profetas curaram, em que outros profetas ressuscitaram mortos, mais especificamente Elias e Eliseu, quando se apresentaram diante de defuntos
mandaram as pessoas sair. Saiam. Eliseu, eu me lembro mais vividamente desse relato, Eliseu vai até o quartinho onde a sunamita havia deixado o filho e fica ali, sozinho, cara a cara com a morte. Aqui Jesus faz um pouco parecido. Ele disse para as pessoas, saiam. E ele disse, a menina não está morta, mas somente dorme. Todos começaram a rir dele. Versículo 25. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão. Ela se levantou. E a notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Eu chamo a sua atenção para o relato de Marcos, que traz um pouco mais de detalhes. Quando Jesus ressuscita essa menina, quando Jesus realiza este milagre, ele diz palavras em aramaico que Marcos traduz aos seus leitores originais. Marcos, ele é o camarada que entende que nem todo mundo entende o que Jesus falava em sua língua natural. Então ele escreve sobre o Gólgota, que traduzido é lugar da caveira. Ele escreve aqui sobre a frase de Jesus, quando Jesus ressuscita essa menina, Talita cumi, que é o que Jesus fala no original, que traduzido é menina, levante-se. E qual é a grande relevância desse texto para nós hoje? É entender que, como eu disse aqui um pouquinho antes, ainda que não haja orla de manto de vestido de Jesus aqui, a fé que operou naquela mulher, ela ainda opera no nosso meio. E de forma muito parecida, os textos do Novo Testamento nos dão uma pista de que o mesmo Espírito que operava através de Jesus Cristo continua operando hoje através do ministério da igreja. Porque quando Jesus ressuscitou essa menina, ele disse essa frase, Talita cumi, menina, te digo, levanta-te. E esse texto tem um paralelo muito interessante com Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Pedro vai até a casa de uma moça chamada Dorcas, que também tinha um outro nome. Qual era o outro nome daquela menina, daquela moça? Tabita. Dorcas também era conhecida como Tabita. E quando Pedro ressuscita Dorcas, ele diz, a ti te digo, levanta-te. E se nós colocarmos Pedro e Jesus falando a mesma língua, no original, Jesus falou, Talita cumi. Talvez Pedro tenha falado, Tabita cumi. Tabita, levante-se. E o texto é muito próximo. E o texto é muito parecido. E as circunstâncias são muito parecidas. E o que é que Lucas está querendo nos dizer quando ele relata lá em Atos 9 a ressurreição de Dorcas? Ele está pintando um quadro muito parecido com Marcos capítulo 5. Jesus diante de uma menina morta disse, Talita cumi. Pedro diante de uma mulher morta provavelmente disse, Tabita cumi. O mesmo Espírito que operava no ministério de Cristo é o Espírito que opera no ministério dos apóstolos. E como cremos nós hoje, é o mesmo Espírito que habita nos nossos dias, opera, cura, salva, liberta. Este poder ainda está em atividade hoje. Então perceba como os evangelistas, guiados pelo Espírito Santo, em muitos momentos, são levados a pintar quadros muito parecidos. Eles deixam pistas, eles deixam rastros de que essa história ainda não acabou. E esse Espírito continua atuando hoje. Então, nessa porção de texto, nessa primeira porção de texto, a gente tem o encontro de Jesus com diferentes classes de pessoas. E como a gente pode resumir aqui? Primeiro, da mesma forma que um religioso como Jairo, ele vai se aproximar de Jesus se prostrando publicamente, sem medo do que vão pensar, uma mulher que sofria de um fluxo de sangue vai se aproximar de Jesus por trás, com medo do que vão pensar. Os dois foram vistos pelo Mestre, os dois alcançaram o milagre que vieram buscar. Assim como uma menina que tinha 12 anos de idade, por alguma fatalidade, morreu e foi ressuscitada por Jesus, uma mulher adulta que já padecia durante o mesmo período de tempo, foi visitada pelo Mestre. As duas foram curadas do mal que lhes sobreviera. As duas experimentaram do poder de Deus. E ainda assim a gente pode trazer um terceiro paralelo. Ainda
que Jairo fizesse parte daquela classe mais privilegiada, dos religiosos, dos chefes da sinagoga, tinha contato com os fariseus, e aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue estava lá embaixo na sociedade, segregada, longe das pessoas, longe do convívio, ninguém está tão em cima que não precise de Jesus. E ninguém está tão embaixo que não consiga ser alcançado, não consiga ser visto por Ele. Do maior ao menor, do mais santo ao mais pecador, do mais limpinho até o mais sujinho. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós necessitamos e carecemos de Jesus. Se você acha que não precisa, reveja. Se você pensa que Ele não consegue te alcançar, e não consegue te ver, e não consegue te ajudar, reveja também. Jesus veio para todos e está disponível para todos. E assim a gente finaliza pelo menos essa primeira parte. Dúvidas? Perguntas? Contribuições? Reclamações ainda não. Ainda não deu a hora da reclamação. Oi? Reclamação é quando o meu carro passar pela porta ali, aí vai ter o pastor Alexandre aqui, você reclama com ele. Saindo dessa primeira porção de texto, e é engraçado porque o versículo 27 já começa saindo dali, então a gente tem relatos que estão conectados. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia e faça a leitura comigo, versículo 27 ao 34. Mateus 9, 27 ao 34 diz assim: E saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. E eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. E quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Eu começo dizendo que esse texto que nós acabamos de ler, ele é uma antecipação de coisas que acontecerão futuramente. Da mesma forma que nós temos cegos aqui clamando a Jesus, chamando ele de filho de Davi, mais para frente nós também vamos ter cegos clamando a Jesus, filho de Davi. Da mesma forma que nós temos aqui fariseus dizendo que é pelo príncipe dos demônios que Jesus expulsa os demônios, mais para frente isso também vai acontecer. A blasfêmia dos fariseus vai acontecer. Pois bem, versículo 27. E saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram. Detalhe interessante, eu pelo menos acho interessante. Todas as vezes que no Evangelho de Mateus a gente vê algum número, é de chamar a atenção, né? Porque Mateus era muito bom com números. Ele era um publicano. E quando Mateus diz que é 2, eram 2. Quando ele diz que é 1, era 1. Quando ele diz que era 0, era 0. Inclusive, lá no relato de Bartimeu, quando Marcos e Lucas falam do relato de Bartimeu, do cego, eles focam só no Bartimeu. Só que quando Mateus relata a cura do Bartimeu, ele deixa claro que haviam 2 cegos. Entre eles, Bartimeu. E aí muita gente fala assim: achei uma contradição na Bíblia aqui, ó. Achei. Mateus fala que era 2, só que Marcos e Lucas falam que eram só. Não, é porque Mateus era publicano. Para Mateus, meu amigo, era preto no branco. Era, se é 1 é 1, se é 2 é 2. A grande questão é que, provavelmente, Marcos e Lucas deram um enfoque no cego mais corajoso, que era Bartimeu, que ergueu a voz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia.
Mateus não deu esse enfoque, ele fez questão de enfocar o número. Tinha 2, Bartimeu não estava sozinho. Então, todas as vezes no Evangelho de Mateus que a gente vê números, é de se chamar a atenção. Diga, pastor. Exatamente. Exatamente. O próprio pano de fundo da vida de Mateus explica isso. E ele faz questão de dizer aqui: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Outro dado interessante. O título messiânico Filho de Davi é o título que mais aparece no Evangelho de Mateus. Quando Jesus, na verdade, vamos lá. Os 2 títulos messiânicos que mais aparecem em todos os relatos bíblicos são Senhor e Cristo. Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Cristo é um título referente ao Messias, ao ungido do Antigo Testamento. Então, os 2 títulos que mais aparecem em todos os textos relacionados a Jesus são Senhor e Cristo. Quando Jesus fala de si mesmo, ele não usa por mais vezes nem Senhor e nem Cristo. Ele usa Filho do Homem para se referir a si mesmo. Quando é Jesus falando de si mesmo, o título que ele mais usa é Filho do Homem. Agora, no Evangelho de Mateus, focando somente no Evangelho de Mateus, o título messiânico que mais aparece é Filho de Davi. Só para dar alguns exemplos, a mulher cananeia clamou a Jesus dizendo: Senhor, Filho de Davi. Os 2 cegos novamente, lá em Mateus 20, que é o caso do Bartimeu. Senhor, Filho de Davi. Quando Jesus faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, Hosana ao Filho de Davi. E na genealogia também de Jesus, está lá em Mateus 1, Jesus Cristo, Filho de Davi, Filho de Abraão. A pergunta que fica é: por que no Evangelho de Mateus o título messiânico que mais aparece é Filho de Davi? A resposta é: por conta do objetivo de Mateus e da visão que Mateus traz de Jesus. Eu acho que já falei isso aqui umas 23 vezes, mas vou falar mais uma. 24 vezes agora. Cada evangelista traz uma visão diferente de Jesus. Para Marcos, ele é o servo sofredor. Para Lucas, ele é o homem por excelência. Para João, ele é o Filho de Deus. E para Mateus, ele é o Rei dos Judeus. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Reino. Mateus escreve o seu Evangelho para provar uma tese. E que tese é essa? Provar para os judeus que o Jesus que eles mataram era o Messias que eles tanto esperavam. Então era um judeu escrevendo para os judeus sobre o rei dos judeus, que os judeus concordaram em crucificar. Não por acaso o Evangelho de Mateus, dos 4, é o Evangelho que mais traz citações do Antigo Testamento, porque Mateus está sempre tentando fazer o quê? Linkar Jesus com as profecias, para provar ao seu público de que ele era o Messias profetizado. Não por acaso, o Evangelho de Mateus começa com a genealogia, porque todo rei vem de uma família real. E Mateus prova isso, linkando Jesus não somente com Abraão, mas também com Davi, o grande rei, o grande vulto real da história de Israel. E aí agora fica fácil de entender por que é que o título Filho de Davi é o título que mais aparece no Evangelho de Mateus, porque isso é mais uma ferramenta, mais uma tentativa de Mateus provar o seu ponto. Ele é o filho de Davi. E você pode pensar: ué, o filho de Davi não era Salomão, não era Aminon, não era Absalão, Davi não tinha outros filhos? Quando a gente se refere a Jesus como o filho de Davi, na verdade o que a gente deve ter em base é a promessa que Deus fez para Davi, mais especificamente está lá em 2 Samuel 7, onde Deus prometeu que daria para Davi um descendente, acho que em Crônicas 7 também está, se não me falha a memória, e que Deus ergueria para Davi uma casa eterna, e Davi teria um descendente que reinaria
para sempre, o seu governo seria eterno. E, obviamente, que os descendentes de Davi foram acontecendo e nenhum deles alcançou esse status. Salomão foi rei? Foi, mas foi substituído. A linhagem de Davi continuou reinando no sul? Continuou, mas os reis se levantavam e caíam, se levantavam e caíam. Quem é, em última instância, o filho que Deus prometeu para Davi? O descendente que teria um trono eterno e o seu governo jamais passaria? É Cristo. Cristo cumpre a profecia feita para Davi, de um descendente, de uma semente, cujo governo não passará. E é interessante que esse título real, esse título messiânico, esse título tão importante, ele está presente, ele sai de bocas muito simples. Aqueles que tinham mais capacidade de reconhecer Jesus como filho de Davi, não reconheceram. E aqueles que teoricamente tinham menos capacidade, reconheceram. Como eu disse, como nós acabamos de ler, aqui são 2 cegos que estão falando, filho de Davi. Mais para frente, lá em Mateus 20, mais 2 cegos, entre eles Bartimeu, filho de Davi. A mulher cananeia, aquela mulher cirofenícia, que nem israelita era, filho de Davi. Quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, as multidões, as pessoas simples do povo, filho de Davi. Então, isso está na boca de cegos, isso está na boca de multidões, isso está na boca de gentios, todos reconhecendo o filho de Davi por excelência. E a gente vai ver nesse relato que aqueles que deveriam e tinham condições de reconhecê-lo, dizem que ele é filho de Beelzebu, dizem que ele é filho de Satanás. Versículo 29, e ele, tocando nos olhos deles, disse, que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente, cuidem para que ninguém saiba disso. Versículo 31, eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. De forma parecida, um pouquinho antes, lá em Mateus 8, quando Jesus também, ele curou um leproso, ele deu a mesma ordem, né? Não conte isso para ninguém, não fale isso para ninguém. Só que aquele leproso, depois que foi curado, não conseguiu se segurar. Ele saiu anunciando para todo mundo. Aqui, Jesus curou 2 cegos e deu a ordem para eles ficarem calados. E eu não sei por que esses textos existem, mas é muito engraçado. Em cima ele cura um cego e manda fechar a boca. Embaixo ele pega um mudo e abre a boca do mudo. Olha que interessante. Os de cima, os primeiros, eles não conseguiam ver, mas conseguiram falar. O de baixo não conseguia falar, mas conseguia ver. Então, e no final das contas a gente vai ver que a verdadeira mudez não é ter a boca tapada por demônios, mas ter o coração endurecido pelo pecado. Porque a gente tem 3 classes de pessoas aqui. Primeiro os cegos, depois o mudo e depois os fariseus. E os fariseus viam e falavam e não conseguiram experimentar o poder de Deus. O cego não via, foi curado. O mudo endemoniado foi liberto. Agora os fariseus continuaram com o seu coração de pedra. Oi? Com as cegos e mudos espiritualmente. Versículo 32, enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Olha mais um relato interessante. Teoricamente, quem devia ser levado a Jesus era o cego, que não podia ver. Mas o cego deu um jeito de seguir Jesus. Olha que interessante. Volta comigo no versículo 27. Saindo dali, 2 cegos o seguiram. Como esses cegos seguiram Jesus? Se eles eram cegos, mas eles deram um jeito de seguir Jesus. Aqui no 32, havia um homem mudo. Até onde nós sabemos, ele só era mudo. Podia andar e podia ver. E ainda assim foi levado a Jesus. Qual era a resistência dele? O texto vai explicar depois. Além de mudo, ele era endemoniado.
Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Percebam que a Bíblia em diversos momentos traz que doenças físicas, enfermidades físicas, podem sim ser consequência de ações de espíritos imundos, de demônios. E é muito interessante porque negar a existência do mundo espiritual, negar a experiência, e quando eu digo mundo espiritual como um todo, né? Deus ou os demônios, é muito complicado. Certo teólogo comentando sobre o ateísmo falou o seguinte: olha, o ateísmo é um fenômeno interessante. Nem os demônios chegaram nesse ponto, porque até os demônios acreditam que existe Deus. Então, negar a existência de um mundo espiritual que nos rodeia é simplesmente antibíblico, vamos colocar assim. A Bíblia deixa isso claro em todas as suas páginas. O que nos convém é a moderação. Sabemos que sim, existem enfermidades que são causadas por questões espirituais. Nem todas, mas algumas sim. E como que a gente vai medir? Com a moderação sempre. O erro é quando nós vamos aos extremos. Ou podemos ignorar totalmente e completamente que existe um mundo espiritual que nos rodeia, e isso seria erradíssimo. Então a gente vai sempre tentar resolver as coisas de forma material, quando às vezes o problema é espiritual. E o outro extremo seria espiritualizar absolutamente tudo, que também é incorreto. É conferir a esfera do espiritual a algo que está na tua mão, a algo que está ao teu alcance, a algo que você possa resolver. E cá para nós, dentro do nosso meio pentecostal, neopentecostal, enfim, a balança pesa mais para esse erro aqui. A balança pesa mais para você espiritualizar tudo. Em outros círculos, em outras igrejas, a balança pesa mais para cá. Você desespiritualizar tudo. E nós, independente de sermos pentecostais, enfim, temos que sempre prezar pelo equilíbrio, pelo bom senso, pela moderação. Amém? A chave final dessa porção de texto está nos versículos 33 e 34. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão, por um lado, ficou admirada e disse: nunca se viu nada parecido em Israel. 34, mas os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Primeiro contraste interessante. No relato da mulher do fluxo de sangue, a multidão contrastava negativamente. Era a multidão que apertava o mestre, só que somente a mulher tocou. Agora a multidão contrasta positivamente. Os fariseus são incrédulos, mas a multidão está admirada, dizendo: nunca se viu nada desse tipo em Israel. Segundo ponto, o Jesus, que lá no início foi chamado de filho de Davi, agora no final é chamado de príncipe de Satanás, filho de Beelzebu, príncipe dos demônios. E como eu disse para vocês no início, esse texto ele antecipa uma questão importante que vai acontecer ainda, né? Que é a questão da blasfêmia. Não foi isso que aconteceu quando Jesus falou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? E aí é óbvio, né, que em 2000 anos de igreja, não sou eu que vou chegar aqui e vou falar assim: segredo revelado, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Tem gente pensando sobre isso até os dias de hoje. Mas o texto nos leva a crer que é uma coisa muito mais simples do que parece. A gente coloca um peso sobre isso, e realmente é para ter um peso, porque Jesus falou: todo pecado será perdoado, mas, porém, contudo, entretanto, a blasfêmia contra o Espírito Santo não.
Tá, Júlio, como que eu entendo isso? Pelo contexto. O que estava acontecendo quando Jesus falou essas palavras foi bem parecido com isso aqui. Uma demonstração genuína do poder de Deus, Jesus curando, Jesus libertando pessoas, e os religiosos falando, por Beelzebu que ele expulsa os demônios, é Satanás expulsando Satanás, e aí Jesus vem e dá o ensinamento. Não, não é assim. Tudo será perdoado, mas esse tipo de blasfêmia não. E o que estava acontecendo ali? Estavam conferindo a Satanás uma obra genuína do Espírito Santo de Deus. O contexto nos leva a entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É não crer, é fechar o coração voluntariamente, conscientemente, diante de uma manifestação clara do poder de Deus e atribuir isso aos demônios. É quando você está diante da verdade, é quando você está diante da luz, é quando você está diante da vida e professa com os seus lábios: isso é obra do diabo. Isso, pelo contexto, é o que Jesus está nos dizendo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas esse texto ainda será estudado quando a gente chegar nele. A grande questão é que aqui existe um paralelo interessante, que nos ajuda a entender o que Jesus disse dentro desse contexto. Por fim, vale a pena ressaltar a crescente oposição dos grupos religiosos, dos fariseus, dos mestres da lei, contra Jesus, que contrasta com o início do nosso estudo. Porque o nosso estudo começou no versículo de 8, quando um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo, se ajoelha diante de Jesus e clama a Jesus, e roga a Jesus, e adora a Jesus, e pede para Jesus para ver o poder de Deus. O que Jairo fala? Coloca a tua mão sobre a minha filha, e ela será curada. E depois que o poder de Deus é manifesto nesse contexto, os religiosos dizem, ele é pelo príncipe de Satanás que ele está fazendo isso aí. É pelo príncipe de Beelzebu que ele está operando. Então perceba como o relato começa com o clamor, o rogo de um religioso, que era Jairo, que se rende diante de Jesus, e está terminando aqui. E por que eu digo terminando? Porque o que vai vir adiante é muito mais um ensino. Então está terminando aqui com uma oposição dos religiosos. E esse texto se relaciona com aquilo que nós não lemos, mas que foi estudado na semana passada. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Esse texto aqui, Mateus 9:34, é a ilustração do que Jesus falou anteriormente. Ele demonstra o vinho novo, ele demonstra o evangelho do reino de Deus, que vem com salvação de almas, que vem com salvação eterna, sim, mas que vem com milagres, com curas, com libertação, vem com um pacote completo. Ele demonstra isso na prática. E aqui, os odres velhos se manifestam. Isso aí é demônio. Isso aí é Satanás operando. Isso aí não é de Deus, não. Isso aí não presta, não. Isso aí não. Eles provam que eles continuam sendo odres velhos e não conseguem receber a novidade do evangelho, do reino de Deus. É por isso que antes de despejar esse vinho novo, é por isso que antes de despejar essa novidade de vida, o odre velho tem que ser trocado e nós precisamos ser transformado em um odre novo. É por isso que tudo começa na sua vida com aquilo que a gente conhece como o novo nascimento, a regeneração, a conversão verdadeira. É quando Jesus tira você da morte e transporta você para a vida. É quando Jesus tira você das trevas e coloca você na luz. É quando Ele arranca o seu coração de pedra e coloca um coração de carne. Aí depois Ele sopra em você o Espírito, conforme está escrito lá em Ezequiel. Tudo começa com o novo nascimento.
É a conversa de Jesus com Nicodemos. Senhor, creio que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. E Jesus fala o que para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você está contemplando os milagres, Nicodemos, mas tudo começa com o novo nascimento. Como assim, Senhor? Vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, Nicodemos, você é mestre em Israel. Não entendes essas coisas, Nicodemos. Quem é carne, mas você precisa nascer do Espírito, Nicodemos. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Tudo começa com o novo nascimento. Quando nós temos um vinho novo derramado em odres velhos, perde-se tanto o odre quanto o vinho. O odre estoura, rompe, o vinho cai, se perde e não dá certo. Por isso, antes de derramar esse vinho novo na nossa vida, o Senhor nos transforma em novas criaturas. Se você hoje consegue contemplar a beleza do Evangelho, se você hoje consegue reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você entende que na sua vida não há capacidade de alcançar justiça diante de Deus, se você é igual aquele publicano lá da parábola, Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, foi porque um dia Jesus transformou a sua vida, porque se você ainda fosse um odre velho, você nunca teria essa capacidade. Você ia continuar como esses fariseus aqui. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. E assim a gente termina esse segundo ciclo. Tudo claro? Tudo certo? Dúvidas? Perguntas? A gente termina do versículo 35 ao 38. Acompanhe a leitura comigo na sua Bíblia. Diz assim: E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita ou a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Esse final de Mateus 9 antecipa o início de Mateus 10. Porque perceba que os mesmos discípulos que ouvem de Jesus, orem ao Senhor para que envie trabalhadores, eles mesmos são enviados em Mateus 10. Está lá em Mateus 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar, para curar, e ali fala do envio desses 12. Então, esse final de Mateus 9, ele serve como uma introdução, ele serve como uma preparação de terreno para Mateus 10. Mas antes, diz que Jesus passava, pregava as boas novas, curava enfermidades. Ao ver as multidões, teve compaixão, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Por que é importante para Mateus? Por que é interessante dentro do contexto de Mateus ressaltar isso? De que as multidões estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Ora, porque havia uma expectativa, havia uma antecipação, havia um desejo no coração da nação de Israel, desde o Antigo Testamento, de que esse novo rei, esse novo Messias, ele viria também como a figura de um pastor. Se você ler Zacarias, do capítulo 9 ao 14, que é o finalzinho do livro de Zacarias, existem duas visões ali do 9 ao 11, do 12 ao 14, que falam do Messias esperado sobre essa perspectiva, como um rei e como um pastor. Desde o Salmo 23, né, que é o salmo que antecipa essa visão do Senhor como um pastor, passando por Jeremias, onde o Senhor fala
que vai dar pastores segundo o seu coração. Acertei, é Jeremias mesmo? Se não me falha, é Jeremias. Passando por Ezequiel 34, eu acho que é isso mesmo que eu li hoje de manhã, que fala sobre os pastores ruins, aqueles que são repreendidos pelo Senhor. Vocês não tomam conta das minhas ovelhas, elas estão desamparadas, elas estão desprotegidas, elas estão... Então eu mesmo virei, tomarei conta das minhas ovelhas, eu mesmo trarei-las de volta para a terra, eu mesmo... E Deus vai se apresentando ao longo dos profetas como aquele que virá resgatar as suas ovelhas. Inclusive, em Ezequiel 34, o Ezequiel 34 termina dessa forma: eu sou o pastor de vocês e vocês são as minhas ovelhas, e acabou. E aí depois a gente vem para Zacarias, como eu falei, né, que fala sobre o pastor ferido. O pastor foi ferido, dissiparam-se as ovelhas. Antecipa também algo sobre o ministério de Cristo. E o interessante é que Zacarias também antecipa a própria entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, essa visão de Zacarias de Jesus como um rei, como um pastor, está presente em Mateus, aqui como um pastor, e lá no capítulo 21, quando ele entra triunfalmente em Jerusalém sobre uma jumentinha, cumprindo a profecia de Zacarias. Essa ideia de Jesus como o pastor, ela vai alcançar o seu ápice lá em João, se não me falha a memória, João 10, quando ele mesmo proclama com sua boca e se revela. Ali em João 10 já não tem segredo messiânico, já não tem nada. Lá em João 10 ele já não está nessa fase de, não conta para ninguém, não fala para ninguém, não. Lá ele já está assim: eu sou o bom pastor mesmo, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. O mercenário não, ele foge, mas eu sou diferente. Ao ponto de em João 10, 31, se não me falha a memória, ele diz: eu e o Pai somos um. Aí os fariseus pegam pedras para matá-lo. Aí acaba a história. Então essa visão de Jesus como um pastor, que também está presente no Antigo Testamento e vem crescendo ao longo dos profetas, também está presente em Mateus. Versículo 37. Então ele disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua obra. Eu fecho com umas duas observações, tá? Primeira, proporção. Proporção sempre é uma coisa interessante na Bíblia. Na Bíblia, ao longo, talvez da Bíblia toda, mas eu ia dizer especialmente no Novo Testamento, algumas coisas são sempre colocadas como poucos, e algumas coisas são sempre colocadas como muitos. Aqui a gente tem um exemplo disso. A colheita, a seara, a demanda, a necessidade, ela é o quê? Ela é muita. Os trabalhadores são poucos. Nas cartas do Novo Testamento, João fala: os falsos mestres, os anticristos, são muitos. Agora, os bons mestres, os verdadeiros, os bíblicos, eles são poucos. Os opositores, os idólatras, os que se rendem, os que abandonam o evangelho, são muitos. Os que ficam, os que permanecem, os que não abrem mão, são poucos. Diga, pastor. Exatamente. Os que entram pela porta larga e o caminho espaçoso, são muitos. Os que escolhem a porta estreita e o caminho apertado, são poucos. Sempre assim. Sempre assim. A proporção não muda. Você pode procurar em todos os livros aí da Bíblia, você pode procurar em todos os textos. É sempre assim. A Bíblia está dizendo para a gente, meus amados irmãos, que nessa nossa labuta, nessa nossa vida, nessa nossa obra aqui, a gente não vai ser maioria. A gente não vai ser maioria, gente. A gente não vai ser, infelizmente, né? A gente normalmente vai estar em desvantagem. A gente normalmente vai estar em um número menor, mais reduzido.
E isso é interessante, isso está na Bíblia. E isso é assim até o Apocalipse, isso é assim até o final das coisas. Se bem que lá em Apocalipse, né, fala sobre uma multidão dos que são lavados, uma multidão dos que venceram. Mas, enfim, normalmente os trabalhadores serão poucos, ainda que a obra seja muito grande. Então preste sempre atenção nessa questão da proporção na Bíblia. Segundo ponto, versículo 38, peçam, pois, ao Senhor da colheita, ou da seara, que envie trabalhadores para a sua obra. E eu quero chamar a sua atenção aqui ao seguinte, Jesus insta, Jesus direciona, Jesus diz o seguinte, que nós devemos orar ao Senhor, que envie trabalhadores para a sua obra. A pergunta é, o Senhor, Ele sabe que a sua obra precisa de trabalhadores, sim ou não? A resposta é sim. Segunda pergunta, se Ele já sabe, por que eu devo orar? Né? Se Deus já sabe que precisa, por que eu oro? Se Deus já sabe que falta, por que eu tenho que pedir? Se já está óbvio para Deus que falta, gente, por que eu tenho que orar? Talvez a melhor resposta seja entender que a oração não é para Deus, é porque Deus precisa, porque é sobre você. É muito mais sobre o seu exercício de orar do que a necessidade de Deus ser notificado de alguma coisa. O salmista declarou, Senhor, antes que a palavra venha à minha boca, tu já o sabes. Existe muita gente que negligencia, existe muita gente que ignora a oração, justamente por pensar nisso. Ora, se Deus já sabe de todas as coisas, se Deus já conhece tudo, já sabe o que vai acontecer, se Ele já antecipou tudo, para que eu vou orar? E a resposta é por causa de você, porque você precisa orar. Não é Deus que precisa ser avisado, é você que precisa desse tempo de comunhão e de relacionamento com o Senhor. Deus está nos convidando a fazer parte da missão dele no mundo. Deus está em missão, amém? Deus tem uma obra em andamento, amém? Deus está fazendo algo no mundo. Deus está tocando o seu reino nesse mundo. Independente de eu orar ou não, a obra de Deus vai continuar. O reino de Deus vai avançar. Os propósitos de Deus vão acontecer, independente de eu participar ou não. Mas Ele me convida a participar ativamente desta obra. Ele me convida a fazer parte disso. E eu posso fazer parte disso dobrando os meus joelhos e orando ao Senhor, e intercedendo, e clamando, e buscando, e apresentando as coisas para Ele. Não porque Ele não saiba, mas porque eu preciso ter esse tempo com Ele. E é tão, eu ia dizer legal, mas não sei se é a melhor palavra. É tão reconfortante quando você separa um tempo para orar, e prazeroso, pelo menos, sei lá, das últimas vezes que eu separei um tempo para orar, e eu sempre dizendo na minha oração, Senhor, eu tenho tanta coisa para falar, como se Deus não soubesse. Mas não é que Ele não sabe, é que eu preciso falar, é uma necessidade minha. E é por isso que eu falei que é reconfortante falar para alguém que realmente vai conseguir resolver os meus problemas. Falar para alguém que vai conseguir agir diante daquilo que eu estou apresentando. Uma coisa é eu comentar com a minha esposa, falar, amor, o Rio de Janeiro está perigoso, né? Mas o negócio está complicado. Outra coisa é eu ir a Deus em oração e falar, Deus, guarda os meus filhos, proteja a minha família, guarde a minha casa, Senhor, blinde a minha casa, Senhor. É muito reconfortante saber que eu posso conversar com a minha esposa, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se bem que normalmente isso acontece com o homem, né? Quando a esposa fala com a gente, entra por... Estou brincando. Mas com Deus isso não acontece. Verdade, né? É que a minha esposa não está aqui hoje, então... entendeu? Porque se ela tivesse aqui, ela ia gritar lá, fala, Deus!
Mas com Deus isso não acontece. Com Deus isso não acontece. Como é reconfortante saber que a gente pode conversar entre os amigos e falar, rapaz, o mercado de trabalho está difícil, está complicado. Essa inflação, está tudo muito caro, está muito tão difícil, né? É diferente do que você chegar ao Senhor e falar, Senhor, abençoa a minha despensa, abençoa a minha geladeira, Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha conta bancária, Senhor, toma conta de tudo e não deixa faltar, Senhor. Porque essa conversa banal não muda nada, mas a conversa com Deus, ela muda tudo. Você está falando com alguém que tem poder de intervir, de resolver, de proteger, de prover, de resolver. E por isso eu estava buscando a melhor palavra. É reconfortante saber disso. E saiba de uma... Diga. Vai fazendo. Mas você vai aprendendo a orar. É por aí. E o que você precisa entender é que o mundo não tem essa linha direta com Deus que você tem. O mundo não tem esse telefone que você tem. O mundo, ele vai para a televisão, o mundo, ele vai para a rede social, o mundo, ele vai para a política, o mundo, ele vai para todos os lugares, colocar a boca no trombone e reclamar, e protestar, e pedir, tentar fazer alguma coisa. Mas o mundo não tem acesso àquele que tem poder de resolver todas as coisas. E você tem esse privilégio, e às vezes eu e você não usamos esse privilégio que a gente tem. A gente negligencia isso. A gente coloca a oração dentro de uma gaveta, fecha e esquece que está lá. E eu, recentemente, orando sobre alguma coisa com a minha esposa lá, não lembro nem o que era, orando junto com ela, eu falei assim, Senhor, que o Senhor seja a nossa primeira opção e não o nosso último recurso. Porque às vezes a gente tenta o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Quando todo o alfabeto falhou, Senhor, me ajuda. E Deus está assim, rapaz, se no início tu já tivesse vindo, já tinha, né? E a gente tenta tudo. E eu falei, Senhor, que o Senhor sempre seja o nosso primeiro recurso e não a nossa última opção. E que isso seja uma verdade também na sua vida, na vida da sua família. E que esse convite do Senhor, peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita, muito além da colheita, que esse princípio fique com você. Que você saiba que você tem um Senhor que, apesar de saber tudo, te convida a participar dos planos dele nesse mundo, através da sua oração. Amém? E aí, termina o capítulo 9, e o capítulo 10 já vai ser assunto para uma próxima aula.